Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com o surgimento da sociologia e suas principais contribuições. Na aula de hoje vamos trabalhar com os principais teóricos clássicos da sociologia e o legado que eles nos deixaram, suas principais obras e seus principais métodos que até hoje são aplicados dentro da nossa ciência. Vamos então entender a diferença entre o pensamento científico e o pensamento de senso comum. O pensamento de senso comum, as técnicas que utilizamos para, por exemplo, nadar, pescar, organizar uma casa, aprendendo a cozinhar, são informações que recebemos da família e do contexto cultural em que vivemos. O pensamento científico, conhecimentos articulados entre si formam uma teoria. Esta teoria ou conjunto de conhecimentos foi gerada através de uma investigação criteriosa metodológica. A investigação é realizada de forma objetiva, sem opiniões pessoais dos pesquisadores que possam interferir no resultado. A investigação empírica é o conhecimento obtido a partir de experiências e tentativas repetitivas com resultados. Vamos começar agora o estudo da sociologia mais especificamente. O contexto histórico do desenvolvimento das ciências e o surgimento da sociologia. Encontramos na filosofia grega importantes subdivisões das ciências. Aristóteles foi o primeiro pensador a dividir as ciências em teóricas e ciências práticas. As ciências práticas para ele eram a lógica e a moral, e as ciências teóricas, a física, a matemática e a metafísica. Algumas das principais obras que continuaram o pensamento foram as obras, por exemplo, de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, e de Thomas More, A Utopia. Maquiavel escreveu O Príncipe, que ficou conhecido como A Arte de Governar, uma grande obra utilizada por diferentes políticos e tradicionalmente interpretada como uma máxima que dizia: os fins justificam os meios. Nessa obra, Maquiavel se preocupou em organizar táticas em que o príncipe pudesse governar e manter a sua autoridade perante seus súditos. Tradicionalmente interpretada de forma errônea, essa obra deu origem a uma interpretação do termo maquiavelismo como um termo que significava astúcia e esperteza. Na verdade, Maquiavel construiu a obra do príncipe apenas com o objetivo de organizar táticas para que este soberano pudesse melhor governar sobre os seus súditos. A Utopia de Thomas More era uma obra construída com a ideia de uma ilha utópica onde não existiria propriedade privada e onde os valores e os interesses individuais estariam submetidos aos interesses coletivos. A sociedade seria vista como um conjunto. Nessa obra, Thomas More se preocupa então em passar a ideia de que os interesses individuais, estando submetidos aos interesses coletivos, dessa forma se alcançaria o progresso e a civilização conseguiria então o seu desenvolvimento. Esse autor considerava a desigualdade material como a essência da miséria do homem. Esses então são alguns dos exemplos que nós trazemos aqui de diferentes estudos realizados sobre o mundo social. Temos ainda alguns outros autores que vão desenvolver as ciências e as investigações especificamente sobre o mundo social. São eles: Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. O desenvolvimento científico vinha acompanhado do desenvolvimento tecnológico e as populações da Europa na época agradeciam as transformações que os grandes inventos e os grandes equipamentos que eram introduzidos pela Revolução Industrial traziam para o modo de produção da época. Isso tudo era facilitado pelas máquinas que diminuíam o esforço